Terça-feira, aos 9 dias do mês de janeiro de 2024. Sim, já estamos em 9 de janeiro de 2024. Tá passando com uma grande velocidade o tempo. Os livros que as pessoas têm grandes dificuldades e são desmotivados a ler na Bíblia, são os livros de Daniel, Ezequiel, Amós, Isaías e o livro chamado Apocalipse. Porque esses livros tá filmando, pensei que não estava filmando não. Porque esses livros as pessoas têm uma grande dificuldade ou é desmotivado a ler. São livros que foram escritos, que alguns assuntos ou algumas ações descritas nesses livros só foram ser cumpridas a 100, a 200, a 300, ou até mesmo foi cumprido até o momento. Então, para ler esses livros, nós precisamos conhecer o fundo histórico de cada nação. Quem era, quais são as nações que eram consideradas de potências, quais são os seus costumes e em questão de sua vida secular e também questão religiosa. E além de saber a história dessas nações, nós tentamos entender que existe palavras figurativas, linguagens figurativas, né, simbolismo. Então, esse apanhado histórico, junto com coisas que ainda não aconteceram, por isso que chamam livros proféticos, porque são profetizar significa dizer algo que ainda não se cumpriu, né? Então, o que acontece? Então, as pessoas elas têm essa desmotivação, porque precisa de ter esse pré-conhecimento quais são o que está envolvido. Não é em sentido apenas sentido que está sendo envolvido, para você entender o que é literal, o que é figurado. E o livro de Apocalipse, essa palavra grega que traduzindo para a nossa língua que significa revelar ou revelação, para o nosso português, bem claro, que foi escrito em 96, na era cristã, depois de Cristo, com o nascimento de Cristo. Um dos escritores, foi até um dos seguidores desse homem, que é esse maior homem que já viveu, que chama Jesus Cristo. Então, esse livro de Apocalipse, João, para entender também porque existe algumas situações que devemos culturais e ao mesmo tempo como que era a nação de Israel, a nação judaica, né, os judeus. Então João descreve os acontecimentos numa ilha chamada Patmos, que ele estava preso pelos romanos, de fatos que no período dele estava acontecendo e fatos que futuramente vão acontecer, né? Então, e tudo é decifrável a partir do momento, se nós tentarmos fazer essa junção, essa conexão com o fundo histórico, o que aconteceu no passado, saber como era o costume de cada nação, a questão de adoração, a questão de regência, a questão de governo, enfim.
Então a pessoa entende. Por que é interessante esse livro chamado Apocalipse ou Revelação? Ele é interessante porque lá, não sei se está errado, porque ele é dividido em capítulos, e esses capítulos de pequenos parágrafos chamam-se versículos. Lá tem um capítulo número 17 e o número 18 ou de 17 a 19. Eu não estou bem lembrado. O que eu quero dizer é o seguinte, que nesses capítulos ela descreve que nós somos influenciados, e essas influências elas têm um tempo para que seja eliminados, para ser destruído ou para de existir, né? Se isso vai acontecer ou não, mas essa é a descrição que João descreve. Lá fala sobre os governantes políticos, aí sobre o sistema político. Então, um sistema político que é representado por uma fera, né? Por uma fera. Por que uma fera, né? Porque a fera ela devora, e você pode observar que todas as nações elas adotam um tipo de animal, né? É adotado um tipo de animal. Por exemplo, os Estados Unidos, qual é o animal que eles adotam? Uma águia, a águia americana, né? Então, o que acontece? Representado o sistema religioso, um sistema religioso, a religião falsa, chamado de Babilônia. Por que Babilônia? Porque a gente estudar o passado, que a Babilônia ela foi início de todo a cidade literal de Babilônia. Foi início de todo tipo de adorações a deuses, né, a cultos de deuses, até onde que foi surgida a questão de astrologia, né, enfim, todo tipo de práticas referentes, que muitas foi uma junção, então chama-se de Babilônia. Em Babilônia também, conforme a descrição, existe uma confusão de idiomas, que anteriormente as pessoas só falavam uma língua, né, que era o aramaico, né, que depois disso cada um começou a ter a sua própria língua. Deixa eu fazer um parênteses aqui, uma retificação. Eu não sei qual é a língua, tá? A Bíblia foi escrita em aramaico, que era a língua dos babilônicos, e também foi escrita também em hebraico, que era a língua dos judeus, que é da nação de Israel, e foi escrita em grego, porque os apóstolos, a maioria era de Roma, e a nação predominante naquela época era Roma, que venceu a Grécia, né? E é representado, e também fala sobre o sistema comercial. Então, falamos que tem um sistema comercial, que também refere-se em questão que está conjunto com a fé. Enfim, diz que nesse livro de Apocalipse que os três não mais existirão, não vão mais existir, né? Não vão mais existir, né? A religião falsa, a Babilônia, ou representada por a meretriz, a prostituição, ou seja, o envolvimento da religião com o sistema político, né, que infelizmente acaba com a essência, porque o objetivo do sistema político é governar, e o objetivo da religião é tentar as pessoas buscar uma adoração. E infelizmente existe essa mistura, por isso que chama Babilônia, por isso que chama meretriz, que ela se prostitui com os governantes da terra, né? E o sistema comercial será destruído porque existe hoje vários tráficos ou mercados negros de crianças, de órgãos, rede de prostituição,
né, menores, questão de vendas de armas, né, para destruir. Então, enfim, faz uma descrição e mostra tudo isso aí, mas usa muito simbolismo. Porque hoje eu tentei, ou estou tentando dizer um pouco do livro de Apocalipse e Revelação. É que ainda estou na minha mente. Há uma série que eu estou assistindo, Os Filhos de Califa, e lá tem 3 personagens. Esses 3 personagens, um representa o sistema comercial, que é filho de um empresário. Outro representa o sistema, um filho de um político. E outro que é filho de um político. E outro que era um rei, uma majestade, que chama-se Califa, né, que inclusive se tornou-se o rei que o pai vinha a falecer. Era príncipe, se tornou rei. Em questão, assim, vamos dizer que ele seja a religião. E esses personagens, esses 3 personagens, desenrolar, estão sempre envolvidos, independentemente, com imoralidade, com corrupção, com ganância, né? E hoje é que nós podemos perceber e observar que essa junção da política, da religião e do sistema comercial, existe tudo isso aí. Essa podridão que nós sempre ficamos naquela expectativa que um dia vai cessar, um dia vai terminar. Então, pessoal, por enquanto é só, e até a próxima.